Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Um ou Mais. Eu sou o Lucas Conegundes. Hoje eu quero fazer um pouco aí um bate-papo sobre Five Parsecs from Home. Eu queria falar um pouco sobre como tem sido a minha experiência. Pode ser considerado aí talvez um vídeo de primeiras impressões, né? Mas eu quero passar um pouco aí da minha experiência, do que eu tenho gostado do sistema e principalmente a questão, né, de miniaturas e como que a gente pode trabalhar em volta disso aí, porque na minha primeira batalha, no meu primeiro jogo, assim, eu já consegui visualizar assim, o que acho que é legal, o que não ficou tão bom, né? E aí eu queria compartilhar nesse vídeo aqui com vocês. É uma espécie de vlog, vamos dizer assim, mas lembrando que futuramente eu vou fazer um vídeo mais aí voltado para o gameplay mesmo, tá? Isso aqui é só para a gente continuar esse bate-papo aí sobre o Five Parsecs from Home. E se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, de RPG, de board game solo, considere aí se inscrever no canal, beleza? Deixe seu curtir já de uma vez, não se esqueça. E isso ajuda a gente aí a continuar produzindo conteúdo, beleza? Então é isso aí, eu vou passar agora para a mesa, onde eu vou discutir aí os principais pontos desse jogo, beleza? Bom, pessoal, então o que a gente pode estar falando aqui sobre o sistema e como que tem sido a minha experiência até aqui? Primeiro, queria começar dizendo que as regras são bem simples. Isso é um ponto bastante positivo, porque a gente pode concentrar, né, toda a nossa a nossa mente na questão do posicionamento tático, né, durante as batalhas e E o fato de você apenas rolar alguns dados aí, os D6 e tudo, fazer as resoluções de ataque e de dano de maneira simples, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu já aprendi do sistema até aqui. Primeiro a gente cria a nossa tripulação, né? Eu acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Você pode escolher uma campanha com 4, com 5, com 6 personagens aí na tripulação. Eu já iniciei uma campanha com 6. Essa parte de criação de personagem, ela é muito tranquila mesmo, assim. Você consegue definir um personagem desse aqui, por exemplo, em alguns minutos. De fato, toda a tripulação, sei lá, talvez uns 10 minutos você consegue resolver toda essa parte. Você dá um nome para sua tripulação, você escolhe em tabela, não escolhe, né? Você rola numa tabela para saber como que eles se conheceram. Aqui você tem os dados da sua nave, muito tranquilo também. Você vai passando aqui pelas tabelas de criação de personagem. Uma coisa legal, já que eu tenho que falar também, é que aqui tem no topo aqui, ó, tem umas cores para cada capítulo. Então você sabe que, por exemplo, a parte vermelha aqui é sobre criação de personagem e tudo mais. E aí você vai simplesmente rolar. Você vai definir aqui, ó, primeiro qual que é a sua raça. Ele aconselha numa primeira campanha a escolher todo mundo humano. E aí você tem só que anotar esses atributos iniciais, que é o que basicamente você vai precisar e eles não vão mudar muito na criação de personagem. Então, pode ver aqui que todos eles estão com mais ou menos os mesmos valores. A velocidade deles sempre é 4, o combate sempre é 0, o toughness, né, que é tipo a resistência dele aos pontos de vida, vamos colocar assim, é 3. Um ou outro você vai rolar nas tabelas aqui mais para frente e vai mudar esse valor. Mas é raro de acontecer. Então, isso é, agiliza bastante. Se você tiver uma raça diferente,
Em cada folha dessa aqui você tem uns atributos iniciais diferentes. A parte da tripulação, então, foi uma das coisas mais simples assim e diretas ao ponto e que eu achei muito legal. Daqui, ainda na parte de criação da sua trupe, né? Da sua tripulação, você vai sempre rolar uma tabela de background, né? Que é o passado dele. Aí aqui é onde você pode ter aquelas alterações, né? Então, se ele for um Frontier Gang, por exemplo, você tem um mais um combate, aí aquele valor de 0 vai mudar para 1. Você pode ver que nem todos têm modificador, certo? Aqui ele vai te dar talvez um pouquinho de crédito a mais, e pode te dar uma arma adicional, alguma coisa assim. Mesmo vale para a tabela de motivação, o que motiva esse personagem, e a tabela de classe, certo? Então são 3 tabelas fora a definição de que raça que é o seu personagem. Você vai fazer isso 6 vezes, é muito tranquilo. Depois que você faz isso, definindo todo mundo, você vai rolar para definir as armas que a tripulação carrega. Aí você vai começar com as rolagens que você já tem direito, então você tem 3 rolagens na tabela de arma militar, 3 na de arma de baixa tecnologia e de alta tecnologia, aí por aí vai. Essas armas aqui, isso aqui é o valor padrão, ó. Toda tripulação tem pelo menos isso aqui. Só que os personagens também vão te dar alguns itens a mais. Então, por exemplo, você já tem direito a 3, né? Mas se você. Aqui tá brilhando um pouco. Você já tem direito a 3, mas se a motivação de um deles for glória, ele já vem com mais um para Military Weapon. Então ele já pode rolar mais um. Aí você vai ter 4 no total. Depois que você define todas as rolagens, aí você vai distribuir, porque não é dado a um personagem específico uma arma específica. Você vai rolar uma quantidade de armas e vai distribuir para a sua tripulação. É bem tranquilo também. Você vai escolher em que você vai deixar cada um carregando uma arma diferente. E quase sempre você vai ter todo mundo pelo menos com 2 armas. Aqui é os parâmetros das armas e tal. Basicamente, são atributos que são simples também, que é a distância que você consegue tirar, ou se é no corpo a corpo, quantos tiros você tem, então quantas rolagens você vai fazer, e o dano, que é, caso você acerte, você vai ter um valor ali que vai te dar um modificador para rolar o dano. Até aqui, eu acredito que esteja tudo tranquilo. Aqui tem uma tabela de nave que você faz também na criação de personagem. Aqui são só os flavors, né? E aí você já pode iniciar a sua campanha. A campanha também, até então, eu achei muito tranquilo. Você vai fazer um ciclo, né? De turnos. Então você vai definir aqui inicialmente quantos turnos você vai jogar, qual que vai ser a duração da sua campanha e tal. Depois, aí vem aqui, ó, esse aqui vem o principal da sua campanha. É sempre um ciclo. Então, primeiro, você começa viajando. No início, você não vai. A primeira rodada, você não vai viajar. Você pode considerar que você já está num determinado planeta. Depois, o segundo ponto aqui do world, né, que é o planeta que você está ali, aí você vai começar, sim, a sua campanha. Você vai fazer toda uma parte de manutenção, pagamento para comida, para reparo da nave, toda essa parte de manutenção da sua tripulação. Depois entra uma parte legal que é cada personagem ele pode assumir uma tarefa. E aí, que é essa parte aqui, ó. Então, você pode mandar no máximo de 2 em 2, né?
alguém buscar um patrono, que é o cara que vai, um NPC que vai oferecer trabalho para você ganhar créditos. Você pode treinar, você pode fazer troca assim, você pode fazer comércio, né? Recrutar novos membros, é, explorar. Então, para cada personagem que você tem ali, você tem 6, né? Você pode definir uma tarefa para cada um naquele turno da campanha. Ou você pode deixar ele simplesmente lá descansando, vou colocar assim, né? O principal dessa etapa aqui é você determinar o job, né, que você vai fazer, o trabalho. E isso você ganha encontrando o patrono. Você vai, para cada um dessas tarefas, você vai ter um tipo de resolução. Algumas é só, tipo, ganha só experiência. E outras vão te pedir para você rolar nas tabelas. Então aqui é a tabela de trade, né? O que você consegue com com o seu comércio lá? O que você consegue ao explorar? O que você encontra? E aí aqui, o principal que eu achei, pelo menos no primeiro momento, assim, no primeiro turno da campanha, que é você determinar o tipo de trabalho e as condições. Isso eu achei legal também. Como que você... O que está acontecendo para você fazer esse trabalho? Tipo, tá tendo é um trabalho perigoso, envolve que tipo de pessoa e tal. Então, isso aqui são as condições de trabalho que você define. E aí você, depois que você termina essa parte, aí é onde você vai, de fato, entrar no combate. Então, assim, até aqui é bem RPG mesmo. Essa parte eu achei bem RPG. É você, como se você estivesse no mundo lá, encontrando NPCs, conversando. Aí aqui é onde você vai desenvolver mais a história e tudo mais. Essas folhas aqui, ó, o jogo te deixa no site deles lá, tem 3 folhas para você baixar. Uma que é os dados da tripulação, que eu gosto, tá? Apesar de estar pequeno e tudo, mas eu gosto desse formato, porque você pode ter a visão no meio do combate, assim, né? Dos status de todo mundo. Acho que se fosse cada um na folha, seria pior de acompanhar. Depois aqui é a folha de determinação aí das características do seu mundo. Então aqui você escreve qual que é o nome do mundo, quais são as características daquela parte de desenvolvimento no mundo. Esse primeiro mundo aqui, primeiro planeta, né, que eu tô nele, ele é um planeta em que as plantas, é um planeta onde muita vegetação cresceu e tal, um planeta bem florestal, vamos colocar assim. E aí ele tem uns modificadores, tipo, quando você for arrumar sua mesa para fazer uma batalha, você vai rolar um dado e dependendo do número ali, não, a quantidade que você tiver, você tem que colocar plantas e tal na sua área de combate, né? Tipo, uma área de floresta ou uns arbustos e tal. Isso eu achei muito legal, que essa questão de você personalizar, cada mundo vai ter uma característica diferente. Aqui vão ser os patronos e os, é, os jobs que você encontra, você pode escrever aqui. Você também tem os rivais, né? Então você pode ter rival naquele planeta lá te perseguindo e tal. Na criação de personagem, você acaba encontrando rivais também. Só que eu ainda não precisei desenvolver nenhum rival até o momento. Essa folha aqui, eu acredito que você vai precisar ter várias, onde cada folha dessa aqui vai registrar um planeta que você viajou por ele. Então isso aqui é legal, porque depois de uma campanha inteira você vai ter, tipo assim, um registro de por onde a sua tripulação viajou e o que ela encontrou, né, na sua jornada.
Muito legal isso aqui, além de facilitar, né, a visualização aí. E aqui é um encontro. Então, depois que você definiu lá o job, né, o que você vai querer fazer, aí você vai determinar que tipo de encontro que é, se é um encontro de um patrono ou se é um encontro de rival e tudo mais. E aqui é onde você vai anotar os stats aí, né, as características, os atributos do seu inimigo. Aqui também você vai colocar as condições, né, o que aquele encontro vai ter de especial. Vamos falar um pouquinho dessa parte, que é logo depois aqui, ó, que você acaba a questão do turno da campanha, vem a parte de batalha, e é onde você define esse tipo de encontro. Aí aqui sempre vai ter três colunas, né? Se isso vem de uma quest de patrono, se é de rival ou se é quest mesmo. Tem um mecanismo de quest também do jogo que eu ainda não experimentei. Mas aí você vai olhar qual coluna está associada aqui quando você rolar o D100. E aí você vai definindo qual que é o objetivo daquela batalha. Por exemplo, se for uma batalha de job, de patrono, aí você vai rolar um D10. E aí você pode aqui, ó, ter entrega, eliminar, move through, né? Tipo, atravessar uma área, proteger, guardar, né, uma determinada área e lutar contra. Então tudo isso aqui vai vir, vem a explicação do que se trata, né? Tipo, eliminar. Aí ele vai falar aqui, ó, você vai selecionar uma figura, né? Uma miniatura do oponente. Ele é seu alvo. E aí se você matar esse alvo, você ganha a missão. Então, tipo assim, essa missão de eliminar você tem um esquadrão inimigo, escolhe um carinha, aquele cara é o seu objetivo, você tem que matar ele. Deve dar uma questão de tantas rodadas, alguma coisa assim. Isso aí, cada batalha ajuda para que cada batalha seja única, né? E você vai tendo rejogabilidade. O primeiro combate que eu tive foi de entrega, foi esse aqui, o Deliver, né? E aí um personagem meu estava carregando um item. Se ele morresse, né, ele ia deixar o item no lugar, alguém ia ter que pegar e continuar levando o item e entregar ele no centro da mesa. Aí aqui a gente determina que tipo de inimigo, né? Aí já vem as classes. Tudo aqui, ó, tudo envolve. Você está fazendo uma quest de oportunidade, patrono ou quest, né? E aí você vai ter os equivalentes aqui, né? Para mim, essa parte foi bem tranquila. Até aqui o jogo foi muito tranquilo, não teve muita dúvida. E sempre no final você tem um exemplo, né? Exemplo de como que você gera um encontro. Aqui tem um exemplo no final. Se você ficou com dúvida, dá uma lida nisso aqui rapidinho e você já entende. Depois ele vai falar de como que é os rounds, né, de batalha. Aqui é um ponto que eu achei estranho. Até aqui, beleza, você definiu como que é a sua batalha, né? Só que as regras de combate mesmo, elas vêm aqui, ó, nessa parte azulzinha aqui em cima, ó. Então, aí meio que já separou. E isso foi um pouquinho chato no meio do combate. Não foi difícil de achar, porque tem esses códigos de cores aqui em cima. Mas, por exemplo, aqui nessa parte vermelha, você tem como que é o comportamento do inimigo, se ele é defensivo, tudo mais. Você rola nessas tabelas aqui também. Aqui, se ele é agressivo e tal.
E aí aqui tem essa explicação de como que você tem que jogar para o inimigo. Só que a questão de movimentação, aqui ó, agressivo, tá aqui atrás. Então você tem que definir algumas coisas aqui e voltar aqui para poder realmente jogar a sua batalha ali. Então você fica meio que indo e voltando. Essa parte eu achei que pudesse ser tudo uma coisa só, né? Mas enfim, é o que é. E a gente tem no final, quando você finaliza a batalha, você tem um pós-batalha, que é onde você vai resolver o que, que você ganhou, quantos créditos, tudo mais, quem ficou ferido e tal. Isso aqui eu já, na minha primeira luta, na minha primeira batalha, eu finalizei ela num dia, demorei mais ou menos 1 hora entre fazer o setup da mesa e jogar, não é muito demorado não, e eu estava aprendendo também as regras, né? Depois, você precisa passar por esse passo a passo aqui, e eu não fiz isso por enquanto, tá? Então falta eu vir nessa parte de pós-batalha para entender como é que funciona e trazer para vocês. Eu só queria falar um pouquinho aqui no final, antes de passar para as miniaturas. Aqui tem a parte de batalha, então você no meio do combate você pode ficar só nessa página aqui, lembrando, né, de como você acerta o inimigo e tal, e também as características das armas, se você não tiver anotado ainda, né? Mas isso aqui é uma ajuda muito boa, apesar que eu acho que essa parte aqui, ó, que é só propaganda, eu acho que poderia ter tido um pouco mais de folha aqui, ó, talvez essa parte, essas 2 folhas anteriores aqui, para falar justamente daquele comportamento da AI, que agressivo e tal, como é que ele tem que se comportar, porque não tá aqui. Então acaba que você tem que voltar, você tem que achar a página aqui e lembrar como é que é e tal. Se tivesse isso, acho que teria sido um pouco melhor. Mas assim, eu já tô gostando bastante do sistema, de como que ele se desenvolve. Bom, agora eu vou falar, para a gente encerrar o vídeo aí, um pouco sobre o combate, as miniaturas e tudo mais. Então, pessoal, eu fiz essas miniaturas aqui de papel, no papel comum, uma gramatura bem fina, é papel comum mesmo. E eles ficam em pé certinho. A gente consegue anotar, né, coisas aqui no papel. Esse aqui eu não utilizei. Você pode anotar o nome de quem que é da sua tripulação e tal. Dina tá aqui, ó. E a gente consegue jogar tranquilo. Eu já mostrei em umas postagens aí do canal que eu gostei mais de quando você imprime um papel mais grosso, ele fica um pouquinho mais firme e a qualidade da impressão também melhora muito. Aí eu acho que eu teria feito diferente, mas a intenção nesse primeiro momento era de saber se o jogo ia funcionar mesmo para mim ou não, tá? Bom, no combate você precisa de uma área de pelo menos 60 por 60 centímetros e no máximo aí 90 por 90, né? Eu nessa mesa aqui eu consigo estar jogando 55 por qualquer medida que eu precisar. Então talvez aqui eu faça um jogo mais retangular. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Só que aí eu colocaria, vamos supor, se fosse algo mais ou menos nesse formato, né, retangular, eu colocaria o inimigo partindo desse ponto e a minha tripulação partindo desse ponto para que você tenha um percurso maior, então você tenha mais rodadas de movimentação e tal, e oferecendo mais opções táticas, né? Mas, bom, aí voltando às miniaturas aqui, o que eu queria colocar? Eu não gostei
eu não gostei, eu acho que não gostei só da parte da miniatura ser de papel. Eu acho que eu vou migrar para miniatura mesmo impressa em impressora 3D. E por quê? É, eu achei o seguinte, o vento, se você faz assim, ó, às vezes você mexe só com, você tá lá folheando o seu coisa, aí você só põe assim, igual eu fiz agora. As miniaturas saem do lugar. E isso para um wargame é chato, porque o wargame ele tem a posição tática é muito importante. A gente mede as coisas com treina e aí você acaba às vezes encostando, aí você faz isso aqui, ó. De leve, você tira você desloca uma miniatura do lugar. E isso começou a me incomodar no meio do gameplay, porque eu tô lá tentando ver se tá a 6 de distância, certinho para poder 6 polegadas de distância. Aí eu olho pro lado, viro, vou folhear alguma coisa, aí o negócio sai assim do lugar. Então eu achei que isso não foi legal. E para ser sincero, nem sei se transformando isso aqui numa uma miniatura com base de plástico, o papel num stand de base de plástico, né? Se isso vai ajudar muito, eu acho que vai continuar sendo um problema. Talvez melhore porque ele não vai sair muito do lugar, né? Mas aí vem um segundo problema que eu não gostei. É que às vezes você pega a miniatura, você está olhando ela assim, ó. E você não tem a profundidade, né? Você não tem o elemento 3D. Aí você tem que ficar girando elas. Então, isso é muito. Eu não gostei, de verdade. Eu não aconselharia. Eu acho que o Wargame, assim, não é um hobby barato, né? Mas eu acho que a pessoa tem que, se ela vai encarar, ela tem que pagar um preço, né? Ela tem que estar disposta a isso. Outros pontos, você vai colocar um bloco, alguma coisa assim, às vezes vai te atrapalhar, né? A miniatura 3D também tem o mesmo problema, né? Mas eu acho que ela tem uma base um pouco menor. Pode ser o fato da forma como eu cortei, mas eu acho que, sei lá, algumas, por ser de papel, muitas vezes as coisas atrapalharam um pouco. Eu consegui jogar, não é que vai ser impossível, mas tem essas questões aí que me incomodaram bastante. Então, provavelmente eu vou trazer para vocês um gameplay, para não demorar muito, talvez vai ser em papel mesmo. Mas, e aí talvez seja até bom para vocês avaliarem aí se atrapalha realmente ou não. Mas eu quero futuramente trazer miniaturas aí e pintando e tal. Aí tem essa questão do tempo, né? O tempo que você gasta para deixar as miniaturas no jeito uma coisa a se pensar aí. E outra coisa são os terrenos, né? Eu usei, sei lá, várias coisas, usei caixinha de remédio e tal, não sei o quê. Foi mais para testar o sistema, mas assim, se você tiver peças de terreno é melhor mesmo, porque não só te ajuda na imersão, como também te ajuda a definir as coisas, né? Porque tinha coisa que eu considerei, sei lá, como um arbusto. Aí depois foi passando o tempo, eu falei assim, isso aqui era arbusto? O que que era? Porque era só uma caixinha de remédio, sei lá. Então, aí ficou um negócio assim muito solto, né? Mas felizmente essa parte de terrenos, de fazer os próprios terrenos com papelão e tal, é muito acessível. Só que tem, de fato, a questão toda de você gastar um tempo pintando, montando, correndo atrás de tutorial, tudo isso tem essa questão aí quando você vai jogar o Wargame. A boa notícia é que uma vez que você faz os terrenos modulares, você não vai precisar fazer muita coisa mais, né? E você pode usar para os seus RPGs, né? Então, obviamente, vai ser reutilizável, né?
Então eu acho que é um trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Bom, aí umas dicas finais. Eu achei legal isso aqui, ó. Apesar que isso não é o ideal aqui ainda, pra mim, eu acho que aquelas pastas de card game de Pokémon e tal é melhor. É que é o seguinte, se você trabalhar com papel, você pode usar esses porta-cartões. Esse aqui é um porta-cartão. Mas aquelas pastas lá, você pode usar cada bolso desse para guardar suas miniaturas. Então eu achei isso legal. Só que esse aqui é muito. Esse de porta-cartão, ele é muito justo. Aí eu comecei a tentar tirar aqui, ó. Começou a rasgar o plástico aqui. Mas o cartão ele é mais fino e tudo mais, né? Pode ser que aquelas de Pokémon e tal seja mais. Pode ser não. Eu tenho certeza que elas são mais largas e fique mais fácil de tirar suas miniaturas, né? Se você quer investir nessa questão do papel, né? Assumindo aí que você tá assistindo esse vídeo com interesse de jogar e tudo, eu acho que vale a pena esse aqui, porque você tem uma pasta onde você organiza todo mundo e você pode ter você vai formando uma coleção, né? Por esse lado, eu achei bastante interessante, eu acho que ficaria legal, né? Para quem tem interesse também de baixar essas miniaturas aqui, você tem alguns sites interessantes, você tem o Printable Heroes, vou deixar o vídeo na descrição, o link na descrição do vídeo. Mas lá é focado em fantasia medieval. Esses aqui são do One Page Rules, que é um sistema de wargame solo também. Não, solo não. Tem regras para solo, mas ele é um sistema genérico que usa miniatura agnóstica também. Só que ele já tem um esquema mais sci-fi, então acaba que para esse sistema do Five Parsecs from Home, achei que ficou bem útil, assim, foi bem legal. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal, comente o que vocês acharam aí do Five Parsecs from Home. Se você tem ideias aí de como fazer as miniaturas, ou do que eu posso estar usando ao invés de miniatura de papel ou de impressão 3D, né? Toda indicação e todo comentário é muito bem-vindo, é muito válido, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.